Sejam bem-vindos ao Cube Drops. Olha, estamos de volta aqui na nossa jornada Cloud Native. Eu espero que você esteja acompanhando essa jornada e que você não tenha caído aqui de paraquedas. Mas se você caiu, tem uma playlist aqui em algum lugar. Espero que aqui, tá bom? Para que você possa acompanhar toda essa jornada desde o início, tá bom? Essa jornada que começou faz um tempo. Olha só que beleza, 3D, uma jornada que vai muito além, né, do que a gente imaginava, tá bom? Então, vamos lá. Olha, nossa jornada aqui começou aqui com a base, nosso primeiro passo aí, tá bom? Hã, Na semana passada a gente teve IAC, né, como a nossa fundação ou como a gente vai construir as coisas, tá bom? E agora estamos indo para o GitOps. Olha só, não se esqueça, primeira coisa, como medir, tá bem? Comece medindo como as coisas estão, tá? Que aí você vai saber, principalmente, por onde começar, o que tem mais impacto, né? Para onde que eu vou, quais minhas primeiras tarefas. Dificilmente você tem braço e tempo e dinheiro, inclusive, para tudo ao mesmo tempo, tá bom? Escolhas. Então, já passamos aqui pela base, certo? Passamos pelo IAC, técnico e negócio, e chegamos aqui ao GitOps, o famigerado ou famoso. Vamos entender um pouquinho mais. Então, vamos lá. Chegar mais perto dos nossos passos técnicos. Estamos aqui, tá? Passos técnicos do nosso GitOps. Primeiro passo, tá? Bootstrap e Best Practices. Nossa, gastei inglês agora, hein? Automatizar o Bootstrap utilizando scripts e templates para acelerar sua configuração inicial, tá bom, gente? Mas acelerar a configuração inicial do melhor jeito possível, certo? Não é só, vamos começar de qualquer jeito. Então, já tenha isso, né, escrito de como é seu Bootstrap, tá bom? Um repositório com templates e a partir daí você vai praticando, né? A partir daí inicia os novos projetos, novos apps, tá? Desenvolver e adotar processos de entrega de software tanto para infraestrutura quanto para aplicações. Não só desenvolver, tá bom? Colocar no papel, adotar, disseminar esse conhecimento entre os times, tá bom? Para que todo mundo possa. Não é simplesmente aqui, tá? Muita gente confunde que é simplesmente para ter goela abaixo, um único jeito, e agora todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Não, é diferente disso. É começarmos de um mesmo jeito, aprendemos juntos com os erros e com os problemas, tá? Então, tá todo mundo seguindo o mesmo jogo aqui e as lições aprendidas são compartilhadas e todo mundo evolui muito mais rápido, tá bom? Documentar e compartilhar, como eu falei aqui, olha, as práticas recomendadas dentro do time, tá? Não só para garantir consistência e eficiência, mas para a gente garantir uma evolução também, tá? Em conjunto. Realizar treinamentos com a equipe sobre GitOps, as ferramentas utilizadas e as melhores práticas, tá? Com as equipes, quem usa isso de verdade ou quem deveria utilizar, tá? Vamos lá, gente, vamos se comunicar, tá bom? 2, olha só, o 2 está desse lado. Hã, GitOps for Infrastructure. Configurar um fluxo de trabalho, um workload aqui de GitOps, né, para o gerenciamento de infraestrutura utilizando ferramentas como o Flux, né, que não morreu, continua aí, é um projeto muito bom, tá bom? E o Argo CD, tá? Que, na minha opinião, tem features a mais, tá bom? Mas não é o único no mercado, tá? O Argo CD é muito bom, interface boa, escalabilidade, o projeto tá voando, né? Integrar repositórios Gits para controle de versão e automação das mudanças de infraestrutura, tá bom? Não é só criar uma vez e daí em diante a sua infraestrutura segue, né, vida própria. E a criança ganhou asas e voou. Não. Infraestrutura, e aí o que você fez lá do seu IAC no passo anterior, né, aqui no GitOps, né, é você continuar dando manutenção, administração do seu ambiente, tá bom? Utilizando o Git. Garantir que todas as mudanças de infraestrutura sejam realizadas por meio de pull requests e revisões de código, tá bom? Para a gente que é de operações, isso não é comum, a gente não nasceu nesse mundo. Então, tem uma adaptação aí, tá bem? Mas a gente tem que se adaptar ou aprender aí com o pessoal
com os desenvolvedores, tá? Esse método, né, de pull request, review, teste e por aí vai, tá bom? Nossa infraestrutura é um software, é um produto, tá bom? Automatizar o provisionamento e gerenciamento da infraestrutura usando pipeline CI/CD baseado em GitOps. Então, a gente está fazendo a integração do nosso código aqui, né, testando esse código, entregando esse código. É uma plataforma, é um software que a gente está fazendo aqui, entregando, tá bom? Eu não quero escorreguei aqui na palavra plataforma, que eu estou evitando ao máximo, porque a gente está numa fase anterior aqui, de GitOps, tá bem? Monitorar continuamente o estado da infraestrutura e reconciliar automaticamente divergências. Isso aqui vale para os dois lados, hein, pessoal? Tanto para a ida, né? Se alguém modifica alguma coisa e não está lá no seu GitOps, ele vai sobrepor, né? Então isso vale para o bem ou para o mal, né? Para o bem, que você vai manter a sua infraestrutura e a verdade está lá no Git, né? Mas também para o mal, né? Se alguém tentar meter a mão lá no momento de pânico assim, vai sobrepor do mesmo jeito, vai reconciliar, tá? E automaticamente. Implementar políticas de segurança e auditoria para controlar o acesso às mudanças na infraestrutura. Então, olha só, políticas de segurança, né? Quem pode fazer o quê? E auditoria. Quem fez? Tá bom? Isso não é simplesmente para encontrar o culpado, tá? Mas sim para a gente saber quando os problemas ocorrerem, né? A gente ter onde saber aonde a gente errou, quem ou que fluxo cometeu algum erro, tá? E a gente sabe exatamente onde foi, tá? Utilizar Git como source of truth para auditoria e rastreamento de mudanças. Então, bom, a gente vai ter um histórico lá no Git com a nossa infraestrutura começou, como ela foi evoluindo, módulos que a gente está utilizando, e isso é importante, um rollback, um histórico, um estudo, tá bom? Tudo tá lá, nosso código inteirinho tá lá, e a gente pode analisar, compartilhar, estudar, ampliar, tá? Eh, essa fonte da verdade aí, né? Em português não fica tão legal, né? Source of truth parece medieval, parece foda, assim, chega com um cajado. Agora, fonte da verdade parece um copo d'água, né? Bom, mas é isso. Cuida do seu Git e do seu código, tá bem? Vamos para o 3 aqui. Olha, hidrate-se, beba água. Que eu não sou disso, né? Beber água, sei lá. Bom, supervalorizado, eu diria. GitOps for Applications. Bom, configurar fluxos de trabalho para deployment de aplicações usando, né, ferramentas apropriadas, como Azure DevOps, GitLab CI, GitHub Actions, e etc. Tá bom? Então, a gente está entregando a nossa infraestrutura e também as aplicações. Isso aqui inclui, né, as ferramentas do seu cluster, que também são aplicações, né, do seu ambiente, não apenas do seu cluster, mas do seu ambiente como um todo, né, suas ferramentas de monitoração, suas ferramentas de log, de auditoria, que a gente falou agora, né, elas também são aplicações que são feitas deploy e mantidas, tá? Definir repositórios Git para código de aplicações e configurações. Então, bom, aqui a velha treta do monorepo, tá? Isso é uma escolha muito particular aí, né? Depende de muita coisa. No final, sempre depende. Então, pense bem e decida, mas decida, tá bom? Implementar pipelines de CI/CD para automatizar build, teste e o deployment das aplicações. Vamos tentar, gente, automatizar o máximo possível, né? Desde o build da nossa aplicação, as fases de teste aí, de segurança, de scan, tudo está aí dentro, né? Para a nossa aplicação correr o mais smooth possível aqui. Estou destruindo no inglês. Gerenciar configurações da aplicação por meio de repositórios Git para garantir consistência e controle de versão, tá bom? Então, as configurações da sua aplicação, né? A gente tem arquivos diferentes para ambientes diferentes, por exemplo, né? Para o seu ambiente de staging, para o seu ambiente de prod. Então, versionar tudo isso para a gente ter controle dessas mudanças. Utilizar ferramentas como o Kustomize e o Helm aí para o Kubernetes, né? Para a gente poder gerenciar e aplicar essas configurações, tá bem? Então, mais uma vez, o nosso código está todo lá e a gente tem uma ferramenta para controlar e aplicar isso
no nosso dia a dia, tá? Mas tudo isso eh, não pode ser técnico por técnico, tá bom? Então, a gente tem aqui, olha, o nosso business benefits. Então, por que fazer tudo isso, tá? Por que a gente deve priorizar, e aí, dentre as tarefas, né, por que priorizar GitOps, no caso que a gente está falando aqui? Se você chegar a essa conclusão, como está o meu termômetro nessa fase, na fase de GitOps? Putz, está mais para o vermelho aqui. Por que que eu deveria priorizar, né? Quais benefícios? Então, em geral, essas ações impactam diretamente no usuário final, seja aumentando sua confiança no ambiente, melhorando sua experiência ou reduzindo o tempo de resposta a incidentes, tá? Então, é importante aqui, olha, primeiro benefício, frequência de deploys e agilidade. Com a adoção de GitOps, né, dessas práticas de GitOps, a facilidade e frequência de deploy aumenta significativamente, muito melhor. Isso resulta em uma redução substancial no tempo necessário para que as mudanças cheguem à produção, acelerando a entrega de novas features e de correções, de rollback. Então, isso aqui impacta diretamente na entrega. Se é difícil fazer deploy, tá? Ninguém quer fazer uma tarefa difícil. Se é difícil fazer deploy, você tem que pedir bênção, você tem que mandar pacote para tudo quanto é lado e etc. Tá? Se tudo é manual, é difícil, as pessoas não querem fazer. E aí fica acumulando, e aí a gente tem o dia do deploy, e aí tem muita coisa que pode impactar, e aí deu pau em alguma coisa, para tudo. Né? Então, se fica fácil, você agiliza, e aí sim você consegue fazer aquelas sonhadas, né? 10 deploys por dia e etc. Tem que ficar fácil primeiro, tá? Governança. Todas as mudanças no ambiente seguem processos claros e estabelecidos, garantindo que nenhuma alteração seja feita diretamente sem aprovação e sem o conhecimento de quem está realizando essa mudança. Isso fortalece a governança e a transparência, mitigando os riscos de alterações não autorizadas, tá bom? A gente eh, tende a querer um ambiente mais flat, né? Onde as pessoas têm acesso a mais coisas, mas também é necessário, tá? O ownership, para usar aqui palavrinhas de coach, né? O ownership dessas mudanças, o ownership do que você está fazendo, tá? A responsabilidade dessa mudança, dessa ação que você está tomando, seja ela qual for, tá? Seja qual fluxo, qual procedimento ele for. Governança é importante. Capacidade e produtividade. Ao eliminar a necessidade de tarefas repetitivas e retrabalho, a capacidade das equipes de entregar valor aumenta consideravelmente. Isso permite que o time foque em iniciativas estratégicas, melhorando a produtividade e eficiência como um todo, tá bom? O time consegue entregar mais. Essa é esse deve ser o foco quando a gente vai falar sobre implantar GitOps, tá? Quando a gente vai colocar isso em prática, esse é o foco. O time vai conseguir entregar mais, com mais confiança, com mais segurança no processo. Não só, a gente não está falando de segurança aqui de vulnerabilidade, a gente está falando de segurança no processo, né? De que eu vou poder fazer um pull request e as coisas vão andar, tá bem? Então é esse tipo de segurança que a gente está falando e de eficiência, vai entregar mais e melhor, tá? Para de ter processos onde alguém precisa se lembrar de alguma coisa, onde tem um checklist que ele tem que cumprir. Beleza? Essa é a nossa lição de hoje, tá? Não se esqueça, toda terça às 10 horas, tá bom? Se inscreve aí, dá aquele joinha, deixa um feedback do que você está gostando, do que você gostaria, de repente, que ferramenta você está utilizando que eu não citei aqui, tá bom? Jenkins não vale, brincadeira, Jenkins da massa, vale sim, tá? O que vale é atingir o objetivo, tá bem? Entregar mais com mais qualidade. É isso que a gente quer, tá bom? Eu quero estar junto com você. Vamos nessa jornada juntos. Toda terça, 10 da manhã, tá bom? Ainda tem muitas fases, a gente se vê.